Vamos orar? Glória a Deus. Pai, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, como é bom, meu Pai, falar com o Senhor, ouvir tua voz, meditar na tua palavra, falar da tua palavra para as outras pessoas, me esforçar a cada dia para praticar tudo que o Senhor me pede para fazer, meu Pai. Não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, meu Pai. Oh, meu Pai, ser realmente uma pessoa que tem zelo pelo que é seu, meu Pai. Que tem tanto zelo pelas suas coisas, meu Pai, que as outras coisas se tornam secundárias, não são coisas muito mais importantes, meu Pai. Sim, meu Pai, eu quero te agradecer por ter esse zelo, por ter esse amor pelas tuas coisas, por ter um desejo realmente de te conhecer, de perceber a tua presença à minha volta, o teu Espírito Santo agindo na minha vida, meu Pai. E eu sei que eu faço tudo isso, meu Pai, para que eu possa também ter o que o Senhor diz na tua palavra, para que eu possa ter paz, para que meu coração não fique perturbado diante das lutas, para que meus pensamentos não fiquem perturbados diante das lutas, para que eu não fique perturbado diante das lutas e perturbando as pessoas à minha volta, não, meu Pai. Mas é para que diante das lutas, diante das dificuldades, eu dê um testemunho do Senhor. Eu diga para as pessoas que o Senhor já fez milagre, que o Senhor já realizou milagres em minha vida, que eu tenho experiências pessoais e particulares com o Senhor em áreas na minha vida de impossíveis, meu Pai, que o Senhor agiu. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor, meu Pai, que nunca permita que o meu coração venha a se apaixonar, que eu venha colocar, meu Pai, no meu coração as coisas dessa terra como mais importantes que o Senhor, meu Pai. As coisas que a terra me apresenta, os deleites que a terra me apresenta como sendo mais importantes. Não importa o que eu conquiste, não importa o que eu venha a ter, não importa as coisas que eu tenha, meu Pai, mas que nunca essas coisas venham a ser mais importantes na minha vida do que o Senhor, meu Pai. Porque eu não quero me desviar do meu chamado, me desviar daquilo que o Senhor, meu Pai, tem preparado para mim nesta vida, o que o Senhor tem preparado como chamado, como propósito para a minha vida. Sim, meu Pai, e principalmente o que o Senhor preparou para mim nos céus, ou na vida espiritual que o Senhor preparou para mim, na vida eterna que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, meu Pai. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, continua, meu Pai, colocando em meu coração esse amor por Ti acima de todas as coisas. Sim, meu Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muitas moradas para nós morarmos, muitas casas, muito dinheiro, muita riqueza, todas essas coisas que o mundo busca desesperadamente, perturbadoramente, que o mundo se dedica, oferece sua vida como sacrifício para ter. O Senhor tem, meu Pai, gratuitamente para nós, desde que nós sejamos fiéis a Ti, desde que nós nos entreguemos a Ti, desde que nós confiemos em Ti, desde que nós, meu Pai, não troquemos adoração a Ti por essas coisas que a terra oferece, o Senhor vai nos dar uma vida muito melhor do que nessa terra, muito superior do que nessa terra, porque nessa terra, ainda que nós conquistemos, que nós tenhamos coisas, meu Pai, vem junto com todas essas coisas, a ansiedade, a depressão, a preocupação em ter que manter todos os dias essas coisas. Vem um espírito maligno nos confrontar para fazer a gente não te buscar mais, não te adorar mais, não sentir o teu Espírito Santo à nossa volta, meu Pai. E por isso nosso coração fica perturbado pelas coisas que nós conquistamos e sempre querendo ter mais, e não consegue, meu Pai, se desvencilhar desse espírito de escravidão que o mundo vive, meu Pai, para ter coisas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me dá um autodomínio para que eu possa aprender, meu Pai, a ter controle sobre todas as coisas, que nada me domine, que nada domine o meu coração, que nada domine a minha mente, meu Pai, que nada tenha o controle da minha mente do que a terra me oferece, do que o sistema desse mundo me oferece, mas que, meu Pai, eu possa ter o domínio sobre essas coisas. Sim, que o Senhor tenha controle sobre mim, que o Senhor tenha domínio sobre mim, porque o meu alvo, meu Pai, não são coisas nessa terra somente. Meu alvo, meu Pai, é a vida eterna, é a comunhão com o Senhor, é o Teu Espírito Santo, é a Tua presença, é poder ter o meu coração guardado pelo Senhor, é poder ter essa paz que o Senhor me dá, é poder não ter meu coração perturbado, é poder não ter medo de perder as coisas, sendo fiel ao Senhor e permanecendo fiel ao Senhor. Meu Pai, o mundo se mata por essas coisas.
O mundo chega a fazer coisas absurdas, horrendas, pacto com demônios, pacto com espíritos malignos, pactos com o próprio diabo para ter essas coisas, para depois ficar exibindo para as pessoas essas coisas. Mas, meu Pai, eu não quero isso para minha vida, meu Pai. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ter o Senhor ao meu lado, eu quero ter o Espírito Santo ao meu lado, eu quero a tua palavra no meu coração, na minha mente. Eu quero, meu Pai, ter o que o Senhor tem para me oferecer todos os dias. Sim, meu Pai. Eu quero saber quem é o Senhor, para onde eu estou indo, o caminho que eu estou tomando, guiado pelo Senhor. Por isso, meu Pai, me conduza, endireita se eu estou me desviando, meu Pai, endireita o meu caminho, meu Pai, em nome de Jesus, porque eu quero, meu Pai, andar pelo caminho que é o Senhor, eu quero andar pelo teu caminho, eu quero conhecer a tua verdade, todos os momentos da minha vida, situações que se apresentam diante de mim para querer me apresentar como sendo verdade. Meu Pai, eu quero poder confrontar essas coisas com a tua verdade. Por isso me ensina todos os dias a identificar a mentira que o diabo prega para as pessoas e engana elas, para que eu não venha cair nessas mentiras. Meu Pai, eu quero ter vida, vida em abundância. Eu não quero ser escravo de nada. Eu não quero que nada me domine. Eu prefiro ter poucas coisas, meu Pai, mas o suficiente para ter vida. Vida contigo, vida no altar, vida com teu Espírito Santo. Poder falar das pessoas do Senhor para as pessoas, poder pregar o teu evangelho, poder falar das palavras que o Senhor fala para mim todos os dias. Meu Pai, eu quero isso para minha vida, meu Pai. Eu quero sempre estar com o Senhor, cheio do teu Santo Espírito, cheio da tua glória, cheio do teu conhecimento, do teu entendimento. Isso para mim é vida, meu Pai. Todas as outras coisas são acessórios, são coisas que o Senhor acrescenta na nossa vida, mas isso nunca deve ser prioridade na minha vida. Por isso eu te peço, me ajude, meu Pai, para que eu não caia nessa tentação que o mundo tem caído. Eu quero te conhecer a cada dia mais. Eu quero, meu Pai, perceber as tuas coisas que o Senhor faz na minha vida todos os dias. Eu quero perceber tua mão poderosa atuando nas áreas da minha vida. Eu quero perceber o Senhor agindo de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, meu Pai. O Senhor cuidando de mim como um pai amoroso. O Senhor zelando pela minha vida como um pai amoroso. O Senhor, meu Pai, me guiando para que eu possa realmente ter uma vida integral diante do Senhor. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu pise, aonde quer que eu frequente, em qualquer lugar, meu Pai, eu poder manifestar e dar testemunho que o Senhor é na minha vida, que o Senhor existe, é real, não é um Deus criado. Eu não quero, meu Pai, de longe das pessoas, estar orando para o Senhor, estar lendo tua palavra, estar jejuando, estar meditando na sua palavra e chegar diante das pessoas, meu Pai, negar o Senhor, não dar testemunho do Senhor. Meu Pai, fazer o que o mundo faz, viver como o mundo vive. Não, meu Pai, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero, meu Pai, verdadeiramente viver a vida que o Senhor tem reservado para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não quero passar pelo que os teus discípulos passaram, meu Pai. Depois de vivenciar tudo o que o Senhor fez ao lado deles, já está próximo de morrer por eles, e eles ainda ficavam questionando se o Senhor realmente era o Filho de Deus. E diziam que não conheciam o Pai, sendo que o Senhor estava do lado dele. Oh, meu Pai, depois de tudo que o Senhor fez, Jesus, é impossível uma pessoa dizer que não conhece a Deus. Uma pessoa lendo a tua Bíblia, lendo a tua palavra, lendo os teus feitos, Jesus, já pode dizer que conhece o Pai. Já pode dizer que conhece o Pai. Ele pode dizer sim que ainda não tem experiências com o Pai, mas conhecer conhece, conhece. Porque é impossível uma pessoa ler a tua palavra, meu Pai, e não conseguir entender que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é muito bom, a menos que ela seja apenas um pregador, a menos que ela seja um religioso, a não ser que ela seja apenas um líder de uma igreja que não tem comunhão com o Senhor, que não te ama, que não te adora. Aí sim eu acredito que ela pode dizer que não te conhece. Mas, meu Pai, todos aqueles que te amam, que te adoram, que têm comunhão com o teu Espírito Santo todos os dias, eles conseguem perceber a tua atuação na vida deles. Eles conseguem perceber a tua presença na vida deles. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, me ajuda para que eu possa realizar todas as obras da minha vida que o Senhor reservou. Tudo que se refere ao meu chamado, tudo que se refere ao propósito que o Senhor tem para a minha vida, me ajuda, Senhor. Eu quero realizar todas as obras que o Senhor tem para a minha vida, obras ainda maiores também, como o Senhor diz na sua palavra. Usa-me como instrumento nas suas mãos, meu Pai.
em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero ter essa autoridade. Eu quero ter essa autoridade diante do Senhor. Eu quero ter essa intimidade diante do Senhor. Eu quero ter essa ousadia diante do Senhor, de pedir as coisas e o Senhor fazer por mim. Mas não pedir as coisas que o meu coração corrupto quer. Mas não pedir as coisas que a minha mente distorcida quer. Mas eu quero pedir para o Senhor coisas que têm a ver com a tua vontade, que têm a ver com o teu reino, que têm a ver com aquilo que o Senhor realmente tem de melhor, de bom, de perfeito e de agradável para a minha vida. Me ensina, me ajuda, meu Pai, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Me limpa, me santifica, para que eu possa cada dia mais enxergar o que o Senhor tem para a minha vida e para que eu possa pedir coisas que têm a ver verdadeiramente com a tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero todos os dias ouvir os teus conselhos para todo sempre, meu Pai. Eu quero ter na minha vida por todo sempre o teu Espírito, que é o Espírito da verdade. O mundo está sendo enganado, o mundo está sendo iludido, o mundo está sendo levado por um caminho, meu Pai, aonde o pecado se tornou normal, onde eles estão tão conformados com as mentiras, com o pecado, com a idolatria, com deuses criados, que ele já nem consegue mais diferenciar o que é mentira do que é verdade. Eles estão tão afastados do Senhor, tão afastados do teu Espírito Santo, tão afastados da tua palavra, meu Pai, que eles não conseguem separar o santo do vil. Eles não conseguem mais, meu Pai, abandonar aquilo que é morte, aquilo que é roubo, aquilo que é destruição na vida deles. Eles estão tão cegos por Satanás, pelas trevas, que eles se conformaram com as coisas que eles praticam e que os outros praticam, ao ponto até mesmo de votar, de eleger essas pessoas que vão contra os teus princípios. Eles estão semeando, meu Pai, que eles não sabem, eles estão semeando algo que eles vão colher, maligno na vida deles, na família deles, nos filhos deles, que eles não se dão conta. Se eles pudessem ter o teu Espírito Santo, acesso ao que Deus vai fazer na vida deles, e o que o próprio diabo vai fazer na vida deles por estarem apoiando a ele. Se eles soubessem o que vai acontecer com a vida deles, meu Pai, talvez eles se arrependeriam. Talvez eles se arrependeriam da escolha que eles vão estar fazendo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero essa vida para mim. Eu prefiro a morte contigo. Eu prefiro perder tudo contigo que o mundo tanto almeja, o mundo tanto deseja, do que perder a vida eterna, do que perder tua comunhão, perder teu Espírito Santo, perder tudo que o Senhor tem para me oferecer, meu Pai, nesta vida e na vida futura. Por isso, meu Pai, nunca permita que meu coração se corrompa, nunca permita que a minha mente se corrompa, mas que eu sempre tenha compreensão de quem é o Senhor na minha vida. Me ajuda a obedecer os teus mandamentos todos os dias. Me ajuda a te amar todos os dias. Me ajuda a ouvir as tuas palavras. Me ajuda, meu Pai, que quando eu fizer qualquer coisa para o Senhor, eu fazer por amor. Eu não fazer por obrigação, porque eu estou cumprindo uma escala. Porque eu estou tendo que ir para a igreja. Porque eu estou tendo que ir orar. Porque eu tenho que ler a palavra. Porque eu tenho que fazer as coisas para o Senhor. Eu não quero esse tipo de relacionamento com o Senhor, meu Pai. Eu não quero fazer as coisas para o Senhor porque tem que fazer. Não, meu Pai. Eu quero fazer porque eu te amo de verdade no meu coração. Eu quero todos os dias sentir no meu coração que eu te amo. Que dentro de mim queima pela tua obra, o teu reino e as tuas coisas. Este é o sentimento que eu quero ter todos os dias na minha vida, meu Pai. Em todas as coisas. Por isso me faz lembrar, meu Pai, me faz lembrar sempre disso. Me faz lembrar sempre disso. Que te obedecer é a demonstração de que eu te amo. De que fazer o que o Senhor me manda, me visita nas madrugadas, que o Senhor fala na minha mente, no meu espírito.
que o Senhor fala para mim essas coisas, quando eu obedeço a isto que o Senhor fala para mim, isto sim é uma demonstração de que eu te amo. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu não quero ter o meu coração perturbado. Eu não quero ter o meu coração com medo quando o Senhor se manifestar na terra. Quando o anticristo se levantar e pedir para as pessoas negarem ao Senhor, negarem a Jesus e adorarem a outro Deus que não existe, eu não quero que meu coração fique perturbado e nem eu tenha medo. Eu quero, meu Pai, ser fiel a Ti, se for necessário até a morte. Mas se não for necessário, que morra os Teus inimigos, que morra aqueles que estão contra o Senhor tentando se levantar contra a Tua igreja. Mas se for necessário, eu morro por Ti, sem problema, em nome de Jesus. Afinal de contas, a vida eterna é muito melhor do que essa vida. Eu quero a fé que Teu filho tinha, uma fé que mesmo sabendo do que estava para ele viver, ele não te negou, ele permaneceu fiel e ele se preocupou mais com aqueles que estavam à volta deles para que eles também permanecessem fiel do que com ele mesmo, tamanho a fé que ele tinha no que ele estava fazendo. Tamanha certeza do que ele tinha, do que estava fazendo dentro dele. Ele não se perturbou dentro dele. Ele não teve medo, ele foi até o fim. Eu quero que o Senhor coloque em mim essa mesma fé. Eu quero que o Senhor coloque em mim essa mesma certeza, essa mesma expectativa, meu Pai, de que o Senhor estará comigo em toda e qualquer situação. É por isso que eu entrego para o Senhor, meu Pai. Eu entrego a minha vida plenamente para o Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Conduza a minha vida. E que em nome de Jesus, aqueles que te amam, aqueles que te adoram, que também quiserem estar nesta mesma caminhada, prepara, meu Pai, eles. Prepara eles para estarem comigo juntos, para que nós possamos te adorar, te servir, te glorificar nessa terra enquanto há tempo. Enquanto o príncipe das trevas ainda não está se manifestando. Ele já está dando sinal de que quer se manifestar, de que quer agir. Mas os anjos que estão em volta da terra, citados lá em Apocalipse, estão segurando para que realmente não venha o que está para vir na terra. Por isso, meu Pai, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso dessa certeza dentro de mim de que o Senhor está comigo. Para que eu não venha sucumbir, para que eu não venha desistir, para que eu não venha te negar. Mas para que eu permaneça fiel. E eu intercedo por aqueles que realmente estão comigo, meu Pai, nesta casa. Para que eles possam ter o entendimento e te conhecer, ter uma experiência com o Senhor real. Para que eles possam também te conhecer e também estar nesse mesmo caminho, estar nessa mesma direção. Porque eu não desejo que eles, meu Pai, venham a perder essa oportunidade, a oportunidade da vida eterna que o Senhor tem reservada para nós. Por isso, se for possível, e se eles realmente no interior deles desejam, meu Pai, te conhecer, desejam te buscar, desejam verdadeiramente ter uma vida contigo, meu Pai, visita o coração deles, visita a mente deles, até o fim desse jejum. Confirma no coração deles para que eles se posicionem antes que venha o fim. Antes que o Senhor venha na terra e a perturbação e o medo tome conta da vida das pessoas que não querem se posicionar diante de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor conduza e guie para todos sempre, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, estamos no jejum de João 14 de 21 dias. Capítulo 14. Abra sua Bíblia no capítulo 14 de João. E lá diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor,
Não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode me dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro em pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar nesta passagem do capítulo 14, muito importante a meditação, né? Nós estamos aqui num momento crucial, é evidente, um momento muito importante, aonde Jesus, ele tinha ciência, ele tinha conhecimento, ele sabia realmente, através do Espírito Santo de Deus que revelou para ele, do Pai que havia revelado para ele, o que ele ia passar, como seria o sofrimento dele, como seria a situação que ele estaria vivendo. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte: embora Jesus tivesse da parte de Deus a revelação, sim, do seu Pai, a revelação de tudo que ele ia passar, Jesus não se preocupou mais com ele do que com os seus discípulos, com aqueles que estavam com ele. É interessante a diferença muitas vezes de nós. Nós, quando vamos passar por uma determinada situação, quando Deus nos revela algo que vai acontecer conosco, a primeira coisa que nós nos preocupamos, o que é? Conosco. Por causa da situação que nós vamos viver, nós voltamos a atenção para nós mesmos, não é verdade? Mas Jesus aqui não. Por que Jesus não se preocupava com ele e com a situação que ele ia viver e, ao contrário, se preocupava mais com seus discípulos? Porque Jesus, ele tinha dentro dele a certeza de onde ele veio. Ele tinha certeza de o que o pai dele ia fazer com ele depois de toda aquela situação que ele ia passar. E muitas vezes nós
por não nos aprofundarmos em Deus, não buscarmos em Deus, não colocarmos as nossas vidas no Senhor verdadeiramente, meu amado. Eu não estou dizendo de você fazer coisas na igreja, de você frequentar um culto, de você se prontificar a realizar coisas. Não, eu estou falando de você verdadeiramente ter o teu coração, ter a tua mente, ter a tua vida conectada com o teu Criador. Quando você faz isso, o que acontece? Deus tira de você o sentimento que a maioria das pessoas vão ter desesperado de determinadas situações que eles vão passar. Porque na nossa natureza terrena, quando nós vamos passar por situações difíceis, é evidente que o nosso coração fica perturbado. O nosso coração fica perturbado. Mas Jesus estava querendo mostrar para eles aqui, olha que isso Jesus estava falando para os discípulos antes mesmo de acontecer com ele. Isso é, Jesus estava numa paz, ele estava numa certeza do que Deus ia fazer na vida dele, que ele chegou para os discípulos e falou isso: não se perturbe o coração de vocês. Olha como é que pode. Por isso você precisa buscar em Deus essa paz que excede todo entendimento. Você precisa desejar nas situações difíceis, nos momentos em que você não compreende, que você não entende, você precisa entrar nesse ambiente que Deus te convida para que o teu coração fique guardado por Deus. Porque você não vai conseguir passar pelas situações impossíveis com a tua carne, com o teu eu, com a tua natureza terrena. Se você tentar fazer isso, você vai se dobrar diante de deuses criados. Porque o diabo, ele fica ao derredor como um leão que ruge, tentando fazer com que você mude de opinião. Fique com o coração tão perturbado, mas tão perturbado, que você para de crer em Deus. Para de crer em Jesus. Você estava indo numa fé boa, estava indo numa fé firme diante de Deus quando estava tudo bem. Porém, quando vê as situações difíceis, impossíveis na tua vida, a primeira coisa que você faz é sair de perto de Deus. Permitir que o teu coração fique tão perturbado que você dá ouvidos ao que o Satanás está apresentando, os demônios estão te apresentando, o que os filhos das trevas estão passando para você como mentira, e você acredita. Nós estamos passando por um momento crucial onde os filhos das trevas estão desesperados. Eles estão desesperados. Por quê? Porque eles querem implantar coisas demoníacas aqui no Brasil através do governo, através da política, através da medicina, através das empresas que já estão do lado deles. Por isso, eles ficam perturbados no coração deles quando eles veem os servos de Deus querendo avançar o reino de Deus nos meios e nos ambientes que existem na Terra. Por quê? Porque por muito tempo eles dominaram a política. Por muito tempo eles introduziram seitas, doutrinas, malignidades para destruir a família e destruir as pessoas que acreditam em Deus, que creem em Jesus, que creem na família, que creem num ambiente saudável para o Brasil. E eles estão perturbados por causa disso, porque eles não querem abandonar as coisas malignas que eles praticam. Então o que eles querem? Tirar aqueles que pregam contra essas coisas malignas. E Jesus estava aqui num momento muito importante da sua vida, um momento em que ele ia comprar toda a humanidade com seu sangue. Olha que coisa maravilhosa! Jesus estava prestes a morrer na cruz para comprar com o seu sangue, com a sua vida, toda a humanidade para ele. Olha que coisa linda! Só que Jesus, ele já tinha ciência de tudo que ele ia passar e qual seria o fim de toda a história na terra, nas mãos das pessoas que não amam a Deus, que não creem em Deus, que têm seus corações perturbados pelo Satanás e pelos demônios, sim, filhos das trevas. Jesus sabia o que eles iam fazer com ele, toda a situação em que Jesus ia viver. Porém, Jesus não estava preocupado com isso que ele ia viver. Jesus estava preocupado com que depois disso que Deus ia fazer.
O que Deus ia fazer depois que ele passasse por todo esse sofrimento, não deixasse o seu coração se perturbar, não perdesse a sua fé em Deus e continuava permanecendo fiel no seu chamado que ele foi enviado para realizar. Você precisa entender o seguinte: você nunca vai experimentar o que Deus tem para a tua vida se você realmente não conseguir permanecer fiel. Se você permitir que a perturbação das lutas à sua volta, a perturbação dessa situação que está te afrontando e de outras que virão, tire a calma do teu coração e a paz de que Deus vai fazer algo. Quando você muda de Deus, quando você muda de fé, quando você deixa de acreditar naquele que te criou e começa a criar deuses em paralelo para você adorar, o que você está dizendo? Você está dizendo: meu coração está perturbado e eu não vou conseguir permanecer fiel a Deus. Por quê? Porque essa situação está me atormentando. Toda pessoa que não consegue se manter fiel se prepara para esses momentos difíceis. Toda pessoa que não se prepara para os momentos difíceis, exercitando a sua fé no Deus que criou. Sim, porque Deus, ele faz a gente passar por situações para que a gente experimente o poder dele em ação. Para que você tenha experiências com Deus Criador, aquele que te formou. Por que Deus cria a situação e permite que passamos em situações difíceis e nos dá experiências? Para que quando chegar um momento mais difícil, cada vez mais complicado, você permaneça crendo em Deus. Permaneça crendo em Jesus. Você imagina se Jesus mudasse de ideia? Deus havia enviado ele para morrer por nós, para passar por todo aquele sofrimento e depois receber a glória de sentar ao lado do Pai à direita, como diz na Bíblia, e governar toda a terra. Toda a terra está sob o poder de Jesus. O poder foi dado para ele porque ele foi obediente. Agora, você imagina se Jesus mudasse de ideia no meio do caminho? Ah, Senhor, está muito bom aqui. Eu tenho curado as pessoas, eu ressuscitei mortos, eu preguei o teu reino, as pessoas estão aqui, me tratando como Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, o Rei de Israel. As pessoas estão aqui, me tratando muito bem, Pai. Eu não vou para a cruz. Eu não vou para a cruz, porque meu ministério está uma maravilha, as pessoas estão aqui uma bênção na minha igreja, está todo mundo dando certo, está tudo rolando, tudo acontecendo. Senhor, eu não vou passar por esse deserto que o Senhor está querendo que eu passe. Eu não aceito, eu não abro mão de tudo que o Senhor me deu, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já realizei na minha igreja, no meu ministério, com os membros da minha igreja, com tudo que eu já fiz. Eu não abro mão para que eu vá para o deserto porque o Senhor está me mandando. Se Jesus fizesse isso, ele perderia todo o nome que ele tem até os dias de hoje. Você sabe quando que Jesus nasceu? Há mais de 2000 anos atrás, e o nome dele é pregado em toda a terra. Como pode isso? Uma pessoa que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha as redes sociais, não tinha os que nós temos hoje, os filmes, as pregações que tem nos dias de hoje. E mesmo assim o nome de Jesus permaneceu sendo pregado em toda a terra. Era para Jesus, depois que ele passou por todo aquele sofrimento, ser esquecido. Sim, porque as pessoas trataram Jesus, as pessoas que não conheciam a Jesus, que não andavam com Jesus, que não participaram do que Jesus fez, porque haviam muitos que não tinham participado, que Jesus chama aqui os do mundo. Jesus chama aqui na palavra aqueles que eram do mundo. Eles não participaram de tudo que Jesus fez. E eles viram Jesus somente sofrendo, porque os líderes religiosos, aqueles que deveriam proteger a palavra de Deus e as coisas de Deus, estavam colocando Jesus exposto para todos verem. Então essas pessoas conheceram Jesus apenas com o sofrimento e na cruz. Os próprios judeus pregaram Jesus na cruz. Não era para Jesus ser conhecido como realmente o Filho de Deus. Era para Jesus ser esquecido e ser encarado como um bandido, um ladrão, um malfeitor, como chamavam naquela época. Um maldito, porque quem era pregado na cruz era alguém maldito. Mas Deus estava cuidando das coisas. O Deus criador de todas as coisas estava cuidando, embora o diabo estava desesperado para envergonhar o nome de Deus, para envergonhar a Jesus. Ele pensou assim na cabeça dele, se é que ele tem cabeça, eu espero que sim, né?
O diabo estava pensando assim, bom, se eu fizer tudo isso com Jesus, fazer ele sofrer na frente de todo mundo, bater nele, espancar ele, colocar uma cruz na cabeça dele, ou colocar uma coroa de espinho na cabeça dele e mandar ele para a cruz, e vão esquecer de Jesus. O diabo pensou isso. Mas ele se esqueceu que havia um Deus criador por trás de toda aquela situação que permitiu que tudo aquilo acontecesse, porque o diabo não sabia que era um plano de Deus para resgatar as pessoas que estavam mortas. A morte de Jesus permitiu que Jesus pregasse para aqueles que estavam mortos. Evangelizasse eles para que eles pudessem escolher se eles queriam a vida eterna ou a morte eterna. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos, ciente de que os discípulos, ao verem o que ia acontecer com Jesus, eles iam acabar ficando perturbados. Eles poderiam parar de crer em Deus. Eles poderiam parar de crer em Jesus, mesmo depois de Jesus ter feito tudo o que ele fez, e eles presenciaram ali, pertinho de Jesus. Às vezes eu fico meditando, eu fico aqui na minha cabeça meditando, o Espírito Santo vai falando comigo. Eu fico me perguntando como é que as pessoas da nossa época, que não viveram lá na época de Jesus, gente, a gente não viveu nessa época de Jesus, mas a fé que a gente tem nesse livro maravilhoso, nas histórias que nós lemos, eu fico me perguntando como é que nós conseguimos acreditar tanto nessas histórias. É porque nós percebemos Deus, nós sentimos a glória de Deus na nossa vida. É como se Deus estivesse falando conosco quando a gente lê a Bíblia. É incrível, é algo maravilhoso, meu amado, a proposta que Deus nos faz através da sua palavra. É algo lindo, maravilhoso. E Jesus sabia que o coração dos discípulos ia ficar perturbado. Ele sabia que os corações dos discípulos poderiam desistir. Eles poderiam falar, não quero mais essa religião, não. Eu não quero mais seguir esse Deus, não. Eu não quero mais servir a Jesus, não. Olha o que fizeram com ele. Meu Deus, quanto sofrimento. Meu Deus, quanta luta. Meu Deus, quanta coisa ele sofreu. E Jesus sabia que o coração deles ia passar por isso. Por quê? Porque os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Os discípulos não tiveram a oportunidade de presenciar a glória de Deus como Jesus estava presenciando, embora estavam ali do lado da glória de Deus, meu amado. Ah, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Quantos de nós muitas vezes desejávamos estar lá? Mas eu acredito que se nós estivéssemos lá, nós íamos fazer igual os discípulos. Porque tudo que eles passaram, tudo que eles viveram e escreveram na Bíblia Sagrada, hoje nós lendo, nós conseguimos realmente vislumbrar a glória de Deus. Mas eles não tinham isso. As experiências deles são exemplos para nós, de um exemplo de fé, um exemplo de amor por Deus, um exemplo de que eles realmente criam em Deus e criam em Jesus, embora passando pelas situações que eles passaram e fizeram coisas que eles fizeram. Jesus dá continuidade aqui para deixar claro para eles o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Jesus não falou isso de bobeira. Jesus sabia que iam ser tomadas as casas deles. Jesus sabia que o anticristo daquela época já, hein? Ele já se manifestava naquela época. O anticristo ia querer tocar nas coisas materiais deles, para que eles desistissem e trocassem a glória de Deus por coisas materiais. E hoje está sendo preparado para a mesma coisa. O anticristo tem colocado no coração das pessoas que ter coisas, que trabalhar, ganhar dinheiro, que ter coisas é mais importante do que Deus. E as pessoas têm abandonado a Deus para buscar coisas, porque elas estão desesperadas porque tem que pagar contas, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar aluguel. Ao invés de elas pegarem e buscarem primeiro a Deus, para que Deus dê para elas uma vida mais simples, uma vida mais cômoda, uma vida onde eles conseguem ter equilíbrio para poder buscar a Deus, terem a sua vida, viverem a sua vida um pouco mais com qualidade. Mas eles preferem ser escravos do dinheiro. Não estou dizendo para você não trabalhar. Não estou dizendo para você não ganhar dinheiro. Não estou dizendo para você não buscar essas coisas que é a tua casa, teu carro, teu trabalho, teu salário.
O que eu estou dizendo é para você não colocar isso como prioridade na sua vida, não colocar isso como mais importante que o teu Deus, porque virão tempos em que o anticristo vai se levantar e ele vai querer tirar tudo isso de nós, para que você negue a Jesus, para que você negue a Deus, para que você não creia em Deus, que você não creia em Jesus, e ele vai querer barganhar com você. Se você negar esse Deus, se você negar a Jesus, esse Deus Criador, você vai ter coisas aqui que eu vou te dar. Está previsto na Bíblia isso. Mas Jesus sabia que o diabo ia querer atacar as pessoas naquilo que elas julgavam ser importantes, porque para o mundo, o coração deles estão nas coisas. Aí Jesus disse isso para eles: na casa de meu pai há muitos aposentos, não se apegue às coisas aqui na terra. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes até um lugar. Olha que fé que precisava deles. Eles precisavam ter uma fé, porque é fácil você pegar, não ter nada e acreditar que Deus vai te dar uma casa quando você morrer. Agora, quando você tem bens, quando você tem coisas aqui na terra, você conseguir priorizar o teu Deus, priorizar o Criador dos céus e da terra acima dessas coisas, não é para qualquer um, meu amado. Não é para qualquer um, porque as pessoas colocam seu coração nas coisas. As pessoas costumam ser mais apaixonadas pelas coisas do que pelo próprio Deus. Você quer ver como é isso? Veja a vida delas durante o dia. Elas acordam de manhã e vão dormir sempre buscando coisas, buscando seus interesses, buscando aquilo que lhes agrada e lhes apraz. E Deus, se der sobrar um tempinho, quem sabe eles buscam a Deus. Por quê? Porque eles são ensinados desde criança a acreditar nisso, a buscar isso. E hoje estão colhendo os frutos disso, de querer priorizar coisas mais do que o próprio Deus. Não era para nós estarmos vivendo uma vida como muito melhor do que nós estamos vivendo. Se as pessoas começassem a valorizar a Deus muito mais, desse o governo da terra, desse o governo das suas vidas, desse tudo o que eles têm para que Deus governasse, reinasse sobre a vida deles. Se eles realmente levassem a sério a oração do Pai Nosso que diz: venha o teu reino. Se eles aceitassem que Deus reinasse sobre a vida deles, eles iam ver como a vida na terra ia melhorar muito mais. Mas infelizmente eles preferem se entregar à perturbação do seu coração. Eles preferem acreditar que Deus não vai fazer nada. Eles preferem acreditar que Jesus não se preocupa com eles, que as coisas são muito mais importantes que o próprio Deus. E Jesus dá continuidade aqui para os discípulos dizendo: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo para os discípulos, sim, para você que acredita em Jesus, você que acredita em Deus, que criou os céus e a terra, que dentro de você, Deus colocou um caminho. Dentro de você, no teu espírito, existe um caminho de Deus para a tua vida. E você conhece esse caminho. Só que você não tem acesso a ele porque o diabo te engana e te enrola para você se dedicar a mais às coisas do que ao próprio Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós começamos a colocar e a priorizar o caminho nosso pessoal, aquele que nós queremos seguir por conta própria, e não buscamos em Deus o caminho que Deus tem escrito para nós, nós perguntamos o que Tomé perguntou. Aí disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Você está entendendo? Toda pessoa que não tem uma seriedade, não é sério no seu relacionamento com Deus, não prioriza a Deus em primeiro lugar, como aquele que criou ele, que merece adoração, como Deus verdadeiro que realmente existe, vivo, ele tem essa dúvida dentro dele, ele não sabe as coisas de Deus. Ele não sabe o que Deus tem preparado para ele. Ele não sabe o que realmente Deus... Ele vive falando até de Deus às vezes, mas ele não sabe o que Deus tem preparado para a vida dele. Ele costuma ter esses questionamentos: não sei para onde que eu vou. Eu não sei esse caminho, eu não conheço esse caminho. Por quê? Porque o diabo colocou no coração deles o outro caminho.
fez eles focarem em um caminho pessoal particular deles, e eles acham que esse caminho é o melhor para a vida deles, até que se levante o impossível, e aí eles vêm murmurar e reclamar de Deus. Deus, por que disso na minha vida? Deus, por que eu fui viver isso? Eu tenho sido uma pessoa trabalhadora, eu tenho sido uma pessoa dedicada, eu tenho sido uma pessoa que tenho feito as coisas. Para quem? Para quem que você tem feito? Para você mesmo. E aí como é que você quer conhecer o caminho de Deus se você busca os seus próprios interesses na frente do de Deus? Você nunca vai conhecer o caminho de Deus na tua vida, meu querido e minha querida. Você vai sim traçar seus caminhos pessoais. Só que quando chegar o momento em que você vai depender de Deus, precisar de Deus, aí você vai ter que se virar sozinho, né? Você que quer viver sozinho e seguir seu próprio caminho. Aí Jesus respondeu para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então tá vendo? Se você começar a conhecer a Jesus, a buscar mais a Jesus, parar de ser um religioso, frequentador de culto, sim, que fica jogando a responsabilidade da sua salvação no teu líder e na tua igreja, no teu ministério, ao invés de você começar a se responsabilizar pela sua salvação, começar a buscar em Jesus, porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, parar de ficar buscando outras coisas, você vai conhecer o caminho, porque Jesus vai te mostrar. Jesus vai te mostrar o que Deus tem escrito para você, o que Deus tem reservado para a tua vida, e você não vai ficar buscando o que você quer. Agora, se você prefere continuar nesse caminho seu pessoal, que você mesmo cria, depois não pode reclamar. Não vá pôr a culpa em Deus, em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus disse para eles estavam do lado de Jesus, do lado ali de Jesus. Aí Jesus disse para eles: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês conhecem e têm visto. Por que Jesus está falando isso? Porque estavam andando com ele. Jesus estava fazendo tudo que o Pai mandou ele fazer. Aí disse Felipe, olha o que Felipe disse para Jesus, meu amado, estava ali do lado dele. Presta atenção em algo que eu vou te falar, que isso é espiritual. Você precisa ser mais atento espiritualmente para as coisas de Deus. Qualquer um que estivesse na mesma comunhão que Jesus, compreenderiam aqui claramente que Jesus estava refletindo a glória do seu Pai para que conhecesse o seu Pai. Ele estava representando o Pai ali na frente de todos, para que todos conhecessem o Pai através dele. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque a fé deles, a incredulidade deles, não permitia que eles conhecessem o Pai se não fosse por algo que eles vissem. Eles tinham que ver alguma coisa na frente deles, alguém fazendo alguma coisa. Sabe aquelas pessoas que precisam que alguém profetize para elas? Aquelas pessoas que precisam que alguém ponha a mão na cabeça dela para ser curada? Aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra de alguém para acreditar que Deus está com ela? Esses tipos de pessoas são pessoas que andam por vista, porque a comunhão deles não é o suficiente com Deus para andar por fé. Aí Felipe disse para ele, olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Toda vez que você anda distante de Deus, você faz isso daqui. Você não compreende as coisas espirituais, você distorce as coisas espirituais, você não percebe a presença de Deus aí perto de você. E aí Jesus aí na paciência, né? Porque tem que ter paciência com certas pessoas. Tem que ter paciência. A pessoa não quer buscar a Deus o dia inteiro, aí vai para a igreja passar 1 hora, 2 horas ali e quer saber das coisas de Deus e aprender as coisas de Deus em 2 horas e voltar para casa transformado, liberto, cheio do poder e da glória de Deus. Misericórdia, você não vai viver nada. Você acha que carregando um Deus você vai conseguir viver alguma coisa? Você acha que colocando um Deus na tua casa você vai conseguir viver alguma coisa? Você acha que carregando Deus no teu chaveiro, colando alguma coisa de Deus no teu carro, o que seja, você acha que essas coisas vão te fazer viver realmente o que Deus tem para a tua vida? Para de ser uma pessoa sem noção espiritual. Deus, ele é uma pessoa que existe, ele é real. Ele quer você comprometido com ele o dia inteiro. Ele quer você tendo um relacionamento com ele o dia inteiro. Olha a resposta que Jesus deu para ele. Vocês não me conhecem? Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo o tempo? É incrível, gente, é incrível, tanto tempo que Jesus estava com eles. É por isso que eu falo, vai buscar a palavra de Deus, vai ler ela, vai meditar na palavra de Deus.
Vai praticar a palavra de Deus, vai compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Por quê? Porque isso vai firmar no teu coração a palavra de Deus. Você não vai pegar e passar por esses micos que eles passaram. A falta de compromisso com Deus e de um relacionamento sério com Deus, viver uma vida relaxada com Deus, faz com que você perca grandes bênçãos e receba respostas desse tipo aqui de Deus. Deus está tentando falar com você certas coisas e você não está compreendendo. Deus está tentando te guiar pelo caminho que Ele tem para a tua vida, que é muito superior a esse que você criou, e você não está compreendendo. Por quê? Porque você vive longe das coisas espirituais. Você é um religioso, você é uma religiosa. Você não vai conseguir viver as coisas de Deus vivendo com Ele relaxado, se dedicando mais às tuas coisas e depois querendo que Deus vai remendar as coisas que você fez durante o dia. Aí eu vou buscar minhas coisas o dia inteiro, depois quando eu vou dormir, aí eu vou pedir e vou orar para Deus alguma coisa. O que Deus vai fazer? Você já fez? Já fez o que você quis? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Então, em nome de Jesus, tenha um compromisso com Deus em todos os lugares que você estiver. Tudo que você estiver fazendo, vai meditando nas coisas de Deus, vai meditando na palavra de Deus, vai falando com Ele no teu espírito. Tira essas coisas desses deuses criados de dentro de você, à tua volta. Deus é espírito. Não adianta você querer uma coisa para você ver, para poder acreditar que Deus existe. Não adianta você carregar alguma coisa em você, ou no teu carro, ou o que seja, você não vai conseguir sentir a presença de Deus. Deus é espírito, você precisa estar em contato com Ele direto. Ele se comunica com a tua mente, Ele se comunica com o teu coração, Ele se comunica com você, até falando nos seus ouvidos, se você precisar. Então, em nome de Jesus, você precisa começar a desejar ver o Pai ao teu lado, sentir a presença do Espírito Santo ao teu lado, quando você está trabalhando, quando você está na escola, quando você está com a tua família, quando você está nas festas. Vai orando, vai buscando a Deus, vai se consagrando. Você vai ver Deus começar a agir na vida das pessoas que estão à sua volta, libertando elas dessa malignidade, dessa escuridão, dessas trevas, dessa falta de caminho que elas não têm. Que elas estão buscando o seu próprio caminho, seduzido pelo mundo, seduzido pelo diabo. Elas buscam seus próprios interesses, seus próprios caminhos, e elas não estão sabendo, elas estão nas dúvidas, assim como estavam os discípulos que estavam ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Agora, se eles estavam ao lado de Jesus e eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando, imagine a gente que não quer buscar direito, que não quer levar a sério as coisas de Deus. Você acha que você vai conseguir ter acesso às coisas de Deus? Você não vai conseguir. A gente tem que pagar um preço, a gente tem que se levar a sério. Olha o que Jesus continua dizendo: você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Presta atenção nas coisas que Jesus fez. Presta atenção nas coisas que Jesus faz na tua vida hoje. Se você começar a buscar Ele, você vai ver, Deus vai começar a fazer coisas na tua vida incríveis através de Jesus e do Espírito Santo. Aí Jesus teve: creiam em mim quando eu digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras, das coisas que eu estou fazendo. Você está entendendo? Olha que Jesus, ele disse uma coisa aqui, que se você tomar posse, se você entender no teu espírito o que Jesus disse aqui para os discípulos, você nunca mais vai andar nas trevas. Você nunca mais vai andar num caminho seu, pessoal, que você traçou no seu dia. Você vai deixar o Espírito Santo te guiar. Você vai deixar o Espírito Santo te conduzir em todas as situações. Jesus disse para eles assim: olha, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E muitas pessoas acham que a Bíblia é algo do passado. Ah não, a Bíblia é para a época deles, não é para a nossa época não. Não serve, como se Deus fosse antiquado, Deus fosse uma coisa passada. Está amarrada em nome de Jesus. O mesmo Deus que agia na época de Jesus e antes de Jesus e na terra, e antes da terra existir, é o mesmo que age na nossa vida hoje. Jesus está dizendo para você que se você levar a sério o teu Deus, aquele que te criou, você vai fazer tudo o que Jesus fez. Você vai viver tudo o que Jesus fez. Você vai realizar aquilo que Jesus fez. O que ele quis dizer com isso? Quando você ficar doente, você vai orar e vai ser curado. É isso mesmo.
Quando você ficar doente, você vai orar para Deus, vai profetizar na tua vida e vai ser curado. O problema das pessoas é que elas querem o poder de Deus para se exibir para os outros. Elas querem o poder de Deus para ficar mostrando para os outros que foram curados. Eu vou te curar, vou orar por você. E aí eles ficam doentes e vão para o hospital, vão para o médico. Né? Só para seduzir as pessoas e depois elas ficarem presas à igreja deles. Aí eles pegam e oram pela vida das pessoas. Vou orar pela tua cegueira. Vou orar pela tua dor de barriga. Vou orar pelo teu câncer. Vou orar pela tua AIDS. Aí eles ficam doentes e correm para o médico. E vai comprar remédio. Você está entendendo? Por quê? Porque eles estão atrás de vanglória. Eles estão atrás de chamar a atenção para a igreja deles. Eu vou orar por você para prosperar. Pra você ganhar dinheiro. Aí depois traz dinheiro para mim. Vem pagar aqui para mim que eu estou orando por você. Você está entendendo? São coisas, meu amado, que você precisa entender. Jesus tem obras maravilhosas para realizar na tua vida, para você ser edificado. E depois você ensinar as pessoas a buscarem Deus também, não em você. Quando Jesus disse aqui que vocês farão a obra que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas, ele quis dizer, no que se refere a você se concentrar mais no que você tem que fazer para Deus. Deus tem um livro escrito para a tua vida. Deus tem um chamado para a tua vida. Quando Ele te gerou lá dentro do ventre da tua mãe, quando Ele formou você dentro do ventre da tua mãe, sabe o que Ele escreveu dentro de você? Um livro. Um livro sobre a tua vida, o que você ia fazer na terra. Só que as pessoas hoje estão tão perdidas, tão afastadas de Deus, que elas não estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida dela. Elas estão vivendo seus próprios livros que elas criaram. Aí estão vivendo uma vida aquém, longe da vontade de Deus e cheia de malignidades na sua vida. Não consegue viver coisas grandiosas na sua vida. Deus não quer que você dependa do que o mundo depende para poder viver. Deus não quer que você seja uma pessoa dependente das coisas que o mundo depende. O mundo só consegue prosperar se eles pegarem e trabalharem para prosperar. E Deus quer que você trabalhe para prosperar, porém que você tenha fé para viver milagres ainda maiores do que prosperar, trabalhando. No teu trabalho, você viver mais do que as pessoas que trabalham e ganham. Você está entendendo? Jesus não quer que você viva vida comum, simples. Ele quer que você viva coisas maiores do que as pessoas no mundo. Ele coloca como exemplo as pessoas do mundo para nós vermos, que é para você entender que você pode fazer o que o mundo faz na prosperidade, e você pode viver coisas superiores que o mundo vive. E muitas vezes as pessoas acham que o superior na prosperidade, sabe o que é? Ganhar mais dinheiro. Ele ganha muito mais dinheiro, mas é papo furado. Ganhar mais dinheiro não vai resolver o teu problema financeiro. Por quê? Porque tu vai gastar e vai precisar de mais dinheiro. Você vai se tornar escravo. Quando Deus fala que você vai prosperar, é você ter tempo para todas as coisas e viver uma vida saudável tendo o que você precisa para viver. Deus não te criou só para ficar ganhando dinheiro. Deus não te criou só para você ficar dentro da igreja, enfiado dentro de uma igreja. Deus não te criou só para você ficar pregando Bíblia. Deus não te criou só para você ficar orando. Deus não te criou só para você ir para o mosteiro. Deus não te criou só para você ficar vivendo essa vida só de uma coisa. Deus te criou para você usufruir da tua vida. Você ter vida em abundância. Você poder usufruir tudo que Deus te deu como direito nesta terra. Mas as pessoas se escravizam por causa de uma situação. Elas se tornam escravas para poder ter as coisas. Elas se tornam escravas para poder viver algo. Por quê? Porque elas insistem em querer criar o seu próprio livro, o seu próprio caminho. Olha o que Jesus está falando para nós, meu amado. Quando ele falou isso daqui para os discípulos, ele está falando para nós também. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, não é você. Não é para você sair cantando bola para todo mundo, aí orando por todo mundo, profetizando na vida de todo mundo, e as pessoas não se posicionam diante de Deus, e você até gosta disso, porque elas ficam dependentes de você, e elas ficam procurando você, ficam indo na tua igreja, ficam indo nos teus cultos, fica dando dízimo, fica dando oferta para você, e você achando que está abafando. Você não está abafando é nada.
se você não está ensinando as pessoas a pedirem para Deus, no nome de Jesus, e pedir para você, você está sendo enganado, está sendo enrolado. Você está caindo numa cilada do diabo. Deus te fez para ter vida, mas você resolveu se envolver tanto em satisfazer os seus interesses. Eu estou falando até com pessoas dentro da igreja, hein? Não é pessoas fora da igreja, não. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Eles são tão vaidosos, querem tanto ter status, que eles sacrificam a sua vida para ter pessoas em volta deles, fazendo o que eles querem. Estão dispostos a oferecer a sua vida em prol dos seus desejos, dos seus interesses. Não é do reino de Deus. Porque o reino de Deus, você quando vai realmente para o reino de Deus, você leva as pessoas para o reino de Deus. Você faz as pessoas buscarem ao próprio Deus. E não elas ficarem buscando a você para ter acesso a Deus. Entre aspas, que eu espero que tenha mesmo. Porque uma pessoa que depende de outra para buscar a Deus, ela não está buscando a Deus todo dia. Se eu estou precisando de um culto, se eu estou precisando de uma oração, se eu estou precisando de um jejum de uma pessoa, se eu estou precisando de qualquer coisa, de uma cura através de uma pessoa, é porque eu não estou buscando. É porque eu não estou me posicionando. Porque uma pessoa que está se posicionando diante de Deus, ela não precisa que outra imponha a mão sobre ela para ser curada. Ela não precisa que alguém ore por ela para ela ser liberta. Porque o próprio Deus faz isso, ele faz isso daí, é só você buscar. Eu farei o que vocês pedirem em nome de meu Pai, para que meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E muitas vezes nós pecamos nisso. Nós pecamos, existem 2 mandamentos que Deus leva como prioridade e Jesus resumiu para nós. Ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. É o primeiro. Se o teu amor é por qualquer coisa que não seja Deus em primeiro lugar no teu dia, você está praticando idolatria. Se você consagra a sua vida para qualquer coisa no teu dia, mais do que para Deus, você está adorando isso daí. Não interessa o que seja. Porque Deus te criou para Ele ocupar o primeiro lugar na tua vida. Ele ser o primordial, Ele ser o principal. Porque é para isso que Ele é Deus. Você acha que Ele ia dar a vida eterna para as pessoas para adorar qualquer coisa? Para buscar qualquer coisa? Para levar a vida do jeito que quer? Deixa a vida me levar? É assim? Você acha que Deus ia ser Deus, criar o ser humano para fazer o que Ele quer? Por isso que a Terra está do jeito que está. Não. Deus criou as pessoas para que obedecessem a Ele, para que servissem a Ele, para que estivessem debaixo do governo dEle. Por isso que Jesus disse aqui, obedecerão aos meus mandamentos. O que é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus, além da Bíblia, se você for ler lá todas as leis, os mandamentos de Deus, é quando você vai buscar Deus e Deus te pede algo. Deus te pede algo. Ele fala claramente com você, faça isso, e você não faz. Por que você não faz? Primeiro, porque você não busca. Primeiro, porque você não quer saber nem do que Deus está querendo falar para você. Você vai para Deus para pedir. Você vai para Deus para que Ele faça coisas para você. Você está atrás de um Deus que te obedeça, que siga as tuas ordens. Ele tem que obedecer os seus mandamentos. Você chega diante de Deus dando ordens, mandamentos. Você manda a Deus fazer as coisas para você. E Deus está querendo que você inverta. Que você siga o que Ele quer mandar você fazer. O que Ele quer te dar ordem para fazer. Quando você começar a entender isso, que Deus não é um Deus criado, não é um Deus que vai fazer o que você quer para depois roubar a tua vida, a tua saúde, tua família, mas que Deus é o Criador dos céus e da terra e que Ele tem o melhor para a tua vida e que você precisa abrir mão do teu querer para deixar Ele te conduzir e te mandar fazer o que Ele quer que você faça, quando você entender isso daí, que é obedecer os mandamentos de Deus, o que Deus quer falar para você, você pode pedir para Deus e Ele vai te dar. Pede que você vai ver, faz um teste. Começa a se posicionar diante de Deus, começa a se posicionar diante de Deus, quando Ele falar com você, você obedecer ao que Ele te mandou fazer, e aí pede alguma coisa. Por quê? Porque você vai pedir de acordo com a vontade de Deus. Você não vai pedir o que você quer. Você não vai pedir o que você acha melhor. Você não vai pedir o que a tua mente carnal, caída, pecadora, deseja.
Porque você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai saber o que pedir e como pedir de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Jesus falou que enviaria um conselheiro para estar com vocês, que é o Espírito Santo. Porque a gente não sabe pedir, a gente pede coisas egoístas, a gente pede coisas que não são da vontade de Deus. A gente quer satisfazer os nossos egos. E esse Espírito que Jesus falou, que é o Espírito da verdade, ele vai tirar de você toda a mentira, ele vai tirar de você tudo aquilo que está te iludindo, te enganando, dizendo que é o melhor para a tua vida. E você acreditou, ficou a vida inteira buscando isso, pensando que era o melhor. E agora está aí, com a vida toda arrasada, toda destruída, cheia de problemas, cheia de lutas, achando que a culpa é de Deus. A culpa não é de Deus, foi porque você escolheu esse caminho antes de consultar a Deus, antes de perguntar para Deus se realmente era isso que ele queria para a tua vida. Esse Espírito Santo que Jesus falou aqui, que é o conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, é esse Espírito que pode te conduzir durante o teu dia. É ele que quer te levar a andar pelo caminho de Deus. Olha que bênção! Quando você entender isso no teu coração e na tua mente, que os caminhos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus sobre a tua vida são superiores, quando você entender isso no teu coração, você vai abrir mão dos teus caminhos e dos teus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são escravizantes. Eles nos escravizam, eles nos fazem ser escravo daquilo que nós queremos. Os pensamentos de Deus nos liberta daquilo. Ele nos faz nos apegar a Deus, o Criador dos céus e da terra. E Jesus disse aqui que o mundo não pode receber isso. Por quê? Porque o mundo quer fazer o que ele quer. O mundo não quer saber de Deus. O mundo finge que está buscando a Deus. Quando eu falo mundo, as pessoas pensam que não é crente. É quem não é crente. Não, tem crente que também é assim. Tem crente que, minha filha, na igreja, meu filho, que eles querem fazer o que querem. Eles vão para a igreja para que Deus satisfaça os interesses deles. Eles acham que na igreja eles vão encontrar um gênio da lâmpada ou uma loja de conveniência, onde quando eles precisam de algo, eles vão e pedem e Deus tem que satisfazer o desejo deles. Eles não entendem que Deus quer transformar ele primeiro, para que ele peça e peça bem, saiba o que pedir. Ele peça com sabedoria. E o mundo não pode receber isso. Por quê? Porque não vê, nem conhece. Então toda pessoa que não quer ver o Espírito Santo de Deus ao lado dele, que não quer conhecer o Espírito Santo de Deus, eles não podem ser guiados por Deus. Não são guiados por Deus. Você está entendendo? Aí Jesus diz para ele, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Está falando dele mesmo. Ó, eu estou aqui com vocês. Eu já demonstrei fazendo coisas para vocês verem que realmente o Espírito de Deus está aqui comigo. Esse mesmo Espírito que está aqui com vocês agora, que sou eu, ele vai estar com vocês quando eu for embora, quando eu morrer. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou embora, vou morrer, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou voltar para vocês como o Espírito Santo. Você está entendendo? Olha o que ele continua dizendo. Dentro em muito pouco o mundo não vai me ver mais. O mundo. Quem não quer conhecer o Espírito Santo de Deus, quem não quer buscar a Deus, quem não quer conhecer a Deus, não vai conseguir ver a Deus, a Jesus, o Espírito Santo. Dentre pouco não me verás mais, o mundo não vai me ver mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. Você precisa buscar essa compreensão com Deus. Minha querida, meu querido, para você entender uma área profissional, você precisa dedicar anos da tua vida, horas da tua vida, para você entender uma área profissional, em engenharia, em advocacia, em arquitetura, qualquer área que você for querer se dedicar e querer se tornar um expert em TI, tecnologia da informação, em base de dados. Pergunta para as pessoas que se dedicaram para exercer essa profissão o quanto que eles tiveram, o preço que eles tiveram que pagar para aprender tudo o que eles aprenderam. Administração de empresas, gerentes, enfim, tudo.
O que você acha que eles precisaram de tempo, dedicação e oferecer a sua vida para ter conhecimento dessas coisas e depois que adquiriram conhecimento, trabalhar na área para poder exercer a área e ter o galardão, ter o retorno disso que eles dedicaram tempo e os seus esforços, os seus estudos e assim por diante. Agora, por que você acha que a vida eterna, a tua comunhão com Deus, você vai ter acesso fazendo corpo mole? Agindo relaxadamente com Deus? Por que você acha que você vai adquirir a compreensão de Deus, a compreensão do Espírito Santo de Deus, apenas deduzindo que Deus é Deus, achando as coisas de Deus, sem que você realmente tenha tempo dedicado a Ele, de prática e de conhecimento, teoria e de prática, teoria e de prática. Você nunca vai conseguir, meu amado e minha amada, ter a plenitude do que Deus tem para a tua vida, levando uma vida meia boca com Deus. Sendo um crente religioso. Você nunca. E olha que eu vou te falar uma coisa. Deus está te oferecendo muito mais do que esses cursos que você fez. Deus não está te oferecendo um curso, não. Deus está te oferecendo vida eterna. Vida eterna no futuro. E vida em abundância aqui, nessa terra que você está vivendo. O mundo está perdido, o mundo está desesperado, o mundo está louco, focado em uma coisa só: ter dinheiro para comprar coisa, ter coisas para poder gastar, para poder usar, satisfazer os seus próprios. Eles foram trabalhados para isso. O diabo, Satanás, o sistema que a gente vive trabalhou na mente das pessoas para viver em prol dessas coisas. E depois eles morrem e deixam para os seus filhos aí. Se é que os filhos usufruem, né? Porque às vezes eles nem criam os filhos e detona tudo que é deles. Por quê? Porque eles focam nessas coisas. E Deus está te chamando para focar em algo superior. Além dessas coisas. Foque nessas coisas, mas coloque Deus em primeiro lugar, porque a vida eterna é muito mais importante. É algo que você vai usufruir para sempre. Você entende? Mas para que você possa usufruir disso, você precisa ser um testemunho de Deus aqui na terra. Você precisa dar testemunho do Deus que você adora. Você precisa realmente mostrar para as pessoas à sua volta que o Deus que você adora é um Deus verdadeiro que existe. Não é um Deus que você carrega para tudo, para onde você quer. Não é um Deus que o teu líder prega. Não é um Deus que a tua religião prega. Não é um Deus que você acredita religiosamente porque está numa religião. As pessoas precisam ter certeza de que quem está com você é o próprio Criador dos céus e da terra. Porque quando você der testemunho para as pessoas, através da sua vida, passando pelas situações impossíveis, e Deus agindo poderosamente na sua vida com o impossível, por causa da tua vida em comunhão com Ele, aí sim Deus vai reconhecer que vocês têm o Espírito Santo de Deus. Porque eu falar que acredito em Deus é uma coisa. Mas eu realmente viver o que Deus tem para a minha vida é outra, totalmente diferente. Você precisa buscar esses mandamentos de Deus, não é buscar os teus mandamentos, as tuas ordens, o que você quer. Você precisa obedecer ao que Deus quer para a tua vida. Você precisa amar a Deus. Essa é a maior demonstração de que você ama a Deus. É você fazer o que Ele te pediu para fazer. Se você continuar dando testemunho de deuses que não existem, você não vai ganhar a vida eterna. Você não vai ter acesso à vida eterna, não adianta. Ninguém precisa saber que a religião que você frequenta. Não é isso que eu estou falando. As pessoas precisam ter certeza que você tem uma comunhão com o teu Criador. Elas precisam ver em você, diante das situações que somente Deus pode realizar, algo que Deus faça na tua vida e através da tua vida. Porque é isso que dá testemunho. E olha o que Judas comentou. Olha como os discípulos estavam alienados de Jesus. Gente, como uma pessoa que diz que é crente, que diz que é evangélico, que diz que acredita em Deus, que diz que tem uma religião, pode andar tão afastado das coisas de Deus e tão leigo, tão disperso das coisas espirituais. Olha o que Judas, não Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. Olha o que ele diz. Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Ele acabou de falar para ele o porquê. Porque eles não conhecem, porque eles não obedecem, porque eles não buscam. Aí ele vai e pergunta a mesma coisa. Aí respondeu Jesus com calma e com paciência. Deus é amoroso, né?
Ainda bem que a gente não é Deus. Porque eu acho que se a gente fosse Deus, a gente saia matando todo mundo que irrita a gente, que provoca a gente, não é verdade? Ainda bem que Deus não faz a gente ser Deus. Que a gente ia sair fazendo loucura por aí na terra. Aí respondeu Jesus pacientemente, com amor, com calma. Pede para Deus isso também, porque você vai precisar. Você precisa ter calma, paciência, porque as pessoas que não buscam a Deus, elas fazem isso. Aí Jesus pacientemente respondeu: se alguém me ama, olha, desenhou para ele, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Não é vamos visitar ele num culto. Vamos visitar ele quando ele tiver tempo para mim. Olha, quando você tiver tempo aí me avisa, viu? Que eu vou aí visitar você onde você está. Não. Jesus disse assim, que quando você leva a sério a tua verdadeira adoração a Deus, você não adora a Deus meia boca, relaxadamente, Jesus disse que ele faria morada em você. Ele disse que ele vai estar com você em toda e qualquer situação. Até no dinheiro, Ronaldo? Até no dinheiro, meu querido. Para de dizer que de igreja não pode falar de dinheiro, que igreja não pode falar de cura, de política. Para de ser religioso em nome de Jesus. Jesus disse que vai fazer morada em você. Isso significa que aonde você for, aonde você trabalhar, em qualquer lugar que você for, Jesus vai estar com você agindo, fazendo coisas milagrosas, poderosas, impossíveis na tua vida. É esse tipo de relacionamento que Deus quer com você, ele morar na tua vida. Agora eu te pergunto, como é que Deus vai morar em você se você chega em determinadas situações e fala assim, Deus, fica aí que eu vou fazer isso daqui, ó, tá? Eu vou fazer esse negocinho aqui, tá? Mas fica aí. Você acha que Deus vai fazer isso? Não vai. Jesus vai estar com você. Ele vai estar não aprovando o que você está fazendo. Ele vai estar realmente tentando te tirar dessa situação, tentando te livrar dessa situação, tentando te libertar dessa situação que você está aprisionado. Então Jesus, ele vai tentar fazer com que você volte para a casa do Pai. Volte a deixar que ele more dentro de você. Para isso que Jesus morreu por nós, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, todos nós vamos pecar. Porém, o problema da pessoa não é pecar, mas é se conformar com o pecado e não querer ser liberto através de Jesus. Porque nós temos um tempo que Deus nos deu para que nós atinjamos a maturidade espiritual através do sacrifício de Jesus. Porque quando Jesus voltar, aí já não dá mais tempo. Você não vai conseguir tirar tudo que tem dentro de você que não é de Deus, assim no piscar de olho. Você precisa começar já a se dedicar a Deus para que Jesus comece a te limpar, para que Jesus comece a te expurgar o pecado de dentro de você e as coisas malignas que não são de Deus dentro de você, para que quando Jesus voltar, você seja encontrado da maneira que ele tinha preparado para você estar. Você entende a diferença de levar a sério a tua adoração a Deus? A adoração a Deus é para que Deus transforme você, para que Deus liberte você, para que Deus haja dentro de você e tire essas coisas que não são dele e coloque o que é dele dentro de você. Porque quando Deus voltar, ele vai destruir o pecado na terra. E se você estiver conformado com o pecado, o que você acha que vai acontecer na tua vida? Que você acha? Deus vai pegar e vai olhar, não, mas espera aí, ele não quis certas coisas, só isso daqui, não tem problema não. Ô meu amado, em nome de Jesus, Deus está te dando uma vida, um tempo para você exercer o teu chamado nele, para você exercer a tua fé nele. E você acha que esse tempo você vai levar de qualquer jeito e aí chegar na última hora, eu creio em Jesus. E ele vai te levar para o céu e você vai viver eternamente aqui na terra, santificado, sem pecado. Meu amado e minha amada, acorda. Jesus pagou um preço por nós para que nós pudéssemos entregar as nossas vidas para ele trabalhar. Mas por que, Ronaldo, que eu preciso
dessa comunhão com Deus, de obedecer à voz de Deus, de que Deus realmente me limpe, tire tudo dentro de mim que não é da vontade dele. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir ter paz. Você não vai conseguir ter a paz que vem de Deus. Toda vez que for pregada a palavra de Deus em determinados assuntos, você vai se sentir incomodado. Você vai se sentir irritado. Aí o que você vai fazer? Vai querer sair da igreja. Vai querer sair de perto da pessoa que está falando da palavra de Deus. Só que eu te falo uma coisa: você pode sair da igreja, você pode sair de perto da pessoa, você pode fugir e morar sozinho. Mas e quando Deus voltar? Você vai poder fugir dele? Vai poder se esconder dele? Não vai. É por isso que Jesus diz aqui, olha, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz para você permanecer fazendo o que é errado. Você não vê os líderes da política, os políticos, praticando um monte de coisa corrupta, e eles sentem paz. É essa paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz falsa, onde você continua fazendo o que é errado e finge que está tudo bem. E tem apoio ainda de outras pessoas que fazem o que é errado, até Deus se manifestar. A paz de Deus é uma paz que faz com que você tenha paz com o teu Criador. Ele expurga de você o que não é da vontade dele. Para que quando ele vier e se manifestar, eu quero ver esses políticos que praticam corrupção, coisas contrárias à palavra de Deus, ter paz na manifestação de Deus. Não vão ter. Eles não vão conseguir. Essa paz que o mundo dá é uma paz falsa, mentirosa, enganosa. Satanás é astuto. Ele diz para você que você pode continuar fazendo essas coisas que não tem problema. Por quê? Porque ele sabe que quando Deus vier, ele, dá linha. E larga você sozinho para se virar com Deus. E Jesus está falando, não é essa paz que eu quero dar. Eu quero te dar uma paz que você vai ter paz com meu Pai. Você vai ter paz com aquele que te criou. Você vai ter uma paz que dentro de você vai ser tirado tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é da minha vontade, tudo aquilo que não me agrada, que quando Deus se manifestar, você não vai ficar perturbado com o teu coração. A tua mente vai estar com a consciência limpa. O teu coração vai estar limpo diante de Deus, santificado pelo próprio Deus. Essa paz só quem pode dar é o próprio Deus. Você vai entender quando Deus se manifestar na terra. Quando Deus se manifestar na terra, essas pessoas que pecam, que praticam o pecado, serão as primeiras pessoas a ficar perturbadas. Você vê, elas se matam, entram em depressão, começam a fazer coisas loucas, matam seus familiares. O que é isso? É perturbação de demônios. Porque elas preferiram viver debaixo de pecado, preferiram viver debaixo de uma paz falsa que o mundo dá. Eles viviam praticando e fazendo coisas contrárias a Deus, aí veio o juízo e a justiça de Deus, eles cometeram loucuras. Porque não tem como você ter a paz de Deus, meu amado, se você não buscar nele. Você não vai conseguir a paz de Deus se você não tiver certeza de que você está obedecendo à palavra de Deus, que você está em comunhão com Ele, que você está fazendo o que Ele te mandou fazer. O teu coração se derrete quando Deus se manifesta. Por isso que Jesus disse para ele, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Entendeu? O mundo vai sentir medo e vão ficar perturbados quando Deus se manifestar. Porque eles estão buscando deuses criados. Eles estão buscando um Deus que eles não existem. Eles estão criando seus próprios deuses. Eles estão fingindo que estão buscando a Deus, mas na realidade estão buscando os seus próprios interesses. Não estão buscando o reino de Deus. Então o que acontece? Eles não vão conseguir ter a paz que excede todo entendimento, que vem do próprio Deus. Porque Deus vai olhar para a vida deles e vai ver que não existe aquilo que Ele mandou fazer. Eles não buscaram em Deus aquilo que Deus queria que eles fizessem. E Jesus estava tão sério com os discípulos, ele estava tão sério com eles que ele disse, olha, eu já não vou falar por muito tempo com vocês. Porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, a gente pensa que Satanás não está governando a terra, né? Ele não está reinando na terra. Por que os corruptos conseguem tantos votos? Por que as pessoas que pregam coisas que são demoníacas, são de demônios? A gente percebe que é coisa de demônio, gente. Porque não pode ser coisa de gente normal, não. E eles pegam e publicam na internet como se fosse normal. Eles estão debaixo de demônios.
de Satanás governando a vida deles, que põe uma paz no coração deles para praticarem essas coisas e viverem desse jeito, que não tem problema. Eles pensam que eles estão de boa, que Deus não existe. Ah, que Deus o quê? Esse negócio de Deus é papo furado, mano. Até quando Deus se manifestar. Quando Deus se manifestar, se você é de Deus, alegra o teu coração, porque você vai presenciar. Você vai presenciar essas pessoas perturbadas, com medo, por causa dos pecados que elas estão cometendo e da corrupção que elas deixaram entrar na vida delas e do apoio que elas estão dando para demônios e espíritos demoníacos. Isso eu estou falando para todos, até você que é crente, que apoia doutrinas de demônios, apoia pensamentos demoníacos, apoia coisas que são contrárias aos princípios de Deus. Você vai sentir medo e vai ter teu coração perturbado, porque Deus não vai colocar a paz que excede todo entendimento no teu coração. Jesus, ele estava numa situação aqui em que ele ia ser crucificado, ele ia ser espancado, ele ia ser levado por uma cruz, humilhado diante de uma grande multidão. E olha o que ele falou para os discípulos. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre... Como é que uma pessoa pode dizer isso diante de tudo que ele estava para passar e sabia que ia passar? Ele sabia que era o pai dele que estava permitindo ele passar por aquilo para que ele comprasse toda a humanidade com seu sangue. Só que o Satanás achava que não. O diabo achava que ele estava ganhando. Ele achou assim: eu vou matar o Filho de Deus. Eu vou acabar com a vida do Filho de Deus. Estava dando um salto de alegrias quando via Jesus sofrendo, carregando a cruz. Jesus sendo espancado, Jesus sendo humilhado, a cruz sendo colocada na cabeça dele, ele sendo pregado no madeiro. E Jesus ali sofrendo e o diabo dando risada e falando: consegui matar o Filho de Deus. Quando ele menos esperou, Deus veio e falou: este é o meu Filho amado. Tirou ele da cruz, né? O espírito dele foi embora. Depois colocaram ele no sepulcro. Ele ressuscitou. O pai levou o corpo dele embora, né? Para que ninguém violasse. Aí levou o corpo dele embora e ele voltou. Com poder e grande glória. Aí o diabo se deu conta que ele estava fazendo o plano de Deus. É a mesma coisa que vai acontecer nos nossos dias. O anticristo vai achar que ele está vencendo a Deus, está vencendo a Cristo, que ele vai estar destruindo a Cristo. Mas mal sabe ele que ele está se preparando para a manifestação de Cristo dos céus. Cristo vai vir em glória nos céus, onde todo olho verá a manifestação da glória de Deus. E aí o diabo vai perceber que ele estava fazendo o plano de Deus. E Deus será glorificado mais uma vez. Meu amado, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Você precisa ter mais contato com as coisas de Deus para não ser contaminado pela essa paz que o mundo oferece. Essa mentira do inferno dizendo que se você ter coisa, você vai ter paz. É papo furado isso daí. Em nome de Jesus. Aí para nós concluirmos, disse aqui o Senhor: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. Oh, peraí, Jesus. Você está dizendo que todo esse sofrimento que você vai passar é para que o mundo saiba que você ame a Deus e não vai se desviar, não vai mudar de ideia, não vai querer ir para outra coisa a não ser a cruz mesmo, de verdade, vai obedecer o teu pai? É isso mesmo. É isso mesmo. E que faça o que meu pai ordenou. Meu amado, para dizer umas palavras dessa daqui diante da situação que Jesus estava para passar, tem que ter muita comunhão com Deus. Você nunca vai conseguir ter tanta certeza de que Deus está contigo se você não tiver essa comunhão com Ele. Você vai achar que Deus está com você. Você vai pressupor que Deus está com você. Você vai imaginar que talvez Deus esteja com você, porque você realmente não está recebendo de Deus a direção, de Deus a certeza dentro de você de que Deus está contigo. E quando você não tem essa certeza, você não aguenta. Você não suporta, você entra em desespero, você se perturba, você fica com medo do que Deus está preparando para a tua vida, porque a gente só quer as bênçãos de Deus, a gente só quer as maravilhas de Deus, a gente não quer dar testemunho de que nós somos fiéis a Deus diante de situações difíceis.
Nós não queremos provar que nós acreditamos em Deus diante das lutas. Quando vem as lutas, nós trocamos de Deus. Nós trocamos de igreja, de religião, nós criamos um próprio Deus para nós. Nós inventamos uma religião para nós, nós adaptamos a palavra de Deus segundo os nossos bel prazeres. Por quê? Porque nós não queremos realmente dar testemunho de quem é o Deus que nos criou. E quando você sabe, não preciso te dizer, você sabe que você não busca a Deus, não precisa ninguém te dizer, que você não tem uma comunhão com Ele de verdade, ninguém precisa te dizer. É só você olhar pelas situações que você vive e a quem você glorifica. Para quem você dá glória diante das lutas que você passa? Para os deuses criados ou para o Criador dos céus e da terra? É fácil descobrir. Uma pessoa, quando ela tem um coração dúbio, um coração duvidoso, um coração que titubeia entre dois pensamentos, ela não consegue firmar em Deus mesmo diante das situações difíceis. Ela é fiel a Deus nas coisas boas, quando está tudo dando certo. Quando começa a vir as coisas difíceis, o impossível em que ele precisa dar testemunho de Deus, ele rapidinho troca. Ele muda de opinião. Ele muda, ele não quer ir até o fim para dar testemunho como Jesus fez. Jesus podia muito bem falar: não quero, Pai, ir para a cruz. Eu sou teu filho. Eu não quero morrer por esse povo que não quer me buscar, que não quer me adorar, que não quer me amar, que não quer realmente acreditar em mim. Mas Jesus não fez isso. Ele não fez isso porque ele olhava o que acontece na vida de uma pessoa quando Deus começa a morar nele. A transformação que acontece na vida de uma pessoa quando Deus começa a morar dele. Jesus vislumbrava isso. Jesus conseguia ver o que é o Espírito Santo de Deus na tua vida. A transformação que você vai receber da parte de Deus. Você vai deixar de ter medo das coisas difíceis e impossíveis. Você vai deixar de ficar perturbado diante de situações que você não entende e não compreende. Porque Deus vai colocar no teu coração uma paz que excede todo entendimento, que só vem dele, não vem de nenhum Deus criado. Em nome de Jesus, Jesus concluiu: levantem-se e vamos-nos daqui. Olha o que ele estava dizendo: eu vou correr agora para a cruz. Vamos nos levantar porque eu preciso morrer. Eu tenho que morrer por esse povo logo. Eu não vejo a hora de estabelecer meu reino nessa terra. Eu não vejo a hora de eu estar governando essa terra e um povo que me ama e que me adora. Eu não vejo essa hora. Enquanto tem pessoas que querem estar na terra, ainda querem viver na terra. Não vê a hora de o reino de Deus ser pregado, meu amado. Deseja isso. Não vê a hora de o reino de Deus ser pregado em toda a terra, porque Jesus disse que vai voltar assim que isso for concluído. E falta pouco. Falta pouco para a gente acabar. Nós já estamos quase conseguindo. Quase conseguindo alcançar a terra toda, todas as nações. Está faltando pouco. Vigia, vigia. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, como é bom, meu Pai, falar com o Senhor, ouvir tua voz, meditar na tua palavra, falar da tua palavra para as outras pessoas, me esforçar a cada dia para praticar tudo que o Senhor me pede para fazer, meu Pai. Não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, meu Pai. Oh, meu Pai, ser realmente uma pessoa que tem zelo pelo que é seu, meu Pai, que tem tanto zelo pelas suas coisas, meu Pai, que as outras coisas se tornam secundárias, não são coisas muito mais importantes, meu Pai. Sim, meu Pai, eu quero te agradecer por ter esse zelo, por ter esse amor pelas tuas coisas, por ter um desejo realmente de te conhecer, de perceber a tua presença à minha volta, o teu Espírito Santo agindo na minha vida, meu Pai. E eu sei que eu faço tudo isso, meu Pai, para que eu possa também ter o que o Senhor diz na tua palavra, para que eu possa ter paz, para que meu coração não fique perturbado diante das lutas, para que meus pensamentos não fiquem perturbados diante das lutas, para que eu não fique perturbado diante das lutas e perturbando as pessoas à minha volta, não, meu Pai, mas é para que diante das lutas, diante das dificuldades, eu dê um testemunho do Senhor. Eu diga para as pessoas que o Senhor já fez milagre, que o Senhor já realizou milagres em minha vida, que eu tenho experiências pessoais e particulares com o Senhor em áreas na minha vida de impossíveis, meu Pai, que o Senhor agiu. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor, meu Pai, que nunca permita que o meu coração venha a se apaixonar,
que eu venha colocar, meu Pai, no meu coração as coisas dessa terra como mais importantes que o Senhor, meu Pai. As coisas que a terra me apresenta, os deleites que a terra me apresenta como sendo mais importantes. Não importa o que eu conquiste, não importa o que eu venha a ter, não importa as coisas que eu tenha, meu Pai, mas que nunca essas coisas venham a ser mais importantes na minha vida do que o Senhor, meu Pai. Porque eu não quero me desviar do meu chamado, me desviar daquilo que o Senhor, meu Pai, tem preparado para mim nesta vida, o que o Senhor tem preparado como chamado, como propósito para a minha vida. Sim, meu Pai, e principalmente o que o Senhor preparou para mim nos céus, ou na vida espiritual que o Senhor preparou para mim, na vida eterna que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, meu Pai. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, continua, meu Pai, colocando em meu coração esse amor por Ti acima de todas as coisas. Sim, meu Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muitas moradas para nós morarmos, muitas casas, muito dinheiro, muita riqueza, todas essas coisas que o mundo busca desesperadamente, perturbadoramente, que o mundo se dedica, oferece sua vida como sacrifício para ter. O Senhor tem, meu Pai, gratuitamente para nós, desde que nós sejamos fiéis a Ti, desde que nós nos entreguemos a Ti, desde que nós confiemos em Ti, desde que nós, meu Pai, não troquemos adoração a Ti por essas coisas que a terra oferece, o Senhor vai nos dar uma vida muito melhor do que nessa terra, muito superior do que nessa terra, porque nessa terra, ainda que nós conquistemos, que nós tenhamos coisas, meu Pai, vem junto com todas essas coisas, a ansiedade, a depressão, a preocupação em ter que manter todos os dias essas coisas. Vem um espírito maligno nos confrontar para fazer a gente não te buscar mais, não te adorar mais, não sentir o teu Espírito Santo à nossa volta, meu Pai. E por isso nosso coração fica perturbado pelas coisas que nós conquistamos e sempre querendo ter mais, e não consegue, meu Pai, se desvencilhar desse espírito de escravidão que o mundo vive, meu Pai, para ter coisas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me dá um autodomínio para que eu possa aprender, meu Pai, a ter controle sobre todas as coisas, que nada me domine, que nada domine o meu coração, que nada domine a minha mente, meu Pai, que nada tenha o controle da minha mente do que a terra me oferece, do que o sistema desse mundo me oferece, mas que, meu Pai, eu possa ter o domínio sobre essas coisas. Sim, que o Senhor tenha controle sobre mim, que o Senhor tenha domínio sobre mim, porque o meu alvo, meu Pai, não são coisas nessa terra somente. Meu alvo, meu Pai, é a vida eterna, é a comunhão com o Senhor, é o Teu Espírito Santo, é a Tua presença, é poder ter o meu coração guardado pelo Senhor, é poder ter essa paz que o Senhor me dá, é poder não ter meu coração perturbado, é poder não ter medo de perder as coisas, sendo fiel ao Senhor e permanecendo fiel ao Senhor. Meu Pai, o mundo se mata pelas essas coisas. O mundo chega a fazer coisas absurdas, horrendas, pacto com demônios, pacto com espíritos malignos, pactos com o próprio diabo para ter essas coisas, para depois ficar exibindo para as pessoas essas coisas. Mas, meu Pai, eu não quero isso para minha vida, meu Pai. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ter o Senhor ao meu lado, eu quero ter o Espírito Santo ao meu lado, eu quero a tua palavra no meu coração, na minha mente. Eu quero, meu Pai, ter o que o Senhor tem para me oferecer todos os dias. Sim, meu Pai. Eu quero saber quem é o Senhor, para onde eu estou indo, o caminho que eu estou tomando, guiado pelo Senhor. Por isso, meu Pai, me conduza, endireita se eu estou me desviando, meu Pai, endireita o meu caminho, meu Pai, em nome de Jesus, porque eu quero, meu Pai, andar pelo caminho que é o Senhor, eu quero andar pelo teu caminho, eu quero conhecer a tua verdade, todos os momentos da minha vida, situações que se apresentam diante de mim para querer me apresentar como sendo verdade. Meu Pai, eu quero poder confrontar essas coisas com a tua verdade. Por isso me ensina todos os dias a identificar a mentira que o diabo prega para as pessoas e engana elas, para que eu não venha cair nessas mentiras. Meu Pai, eu quero ter vida, vida em abundância. Eu não quero ser escravo de nada. Eu não quero que nada me domine. Eu prefiro ter poucas coisas, meu Pai, mas o suficiente para ter vida. Vida contigo, vida no altar, vida com teu Espírito Santo. Poder falar das pessoas, do Senhor para as pessoas.
poder pregar o teu evangelho, poder falar das palavras que o Senhor fala para mim todos os dias. Meu Pai, eu quero isso para minha vida, meu Pai. Eu quero sempre estar com o Senhor, cheio do teu Santo Espírito, cheio da tua glória, cheio do teu conhecimento, do teu entendimento. Isso para mim é vida, meu Pai. Todas as outras coisas são acessórios, são coisas que o Senhor acrescenta na nossa vida, mas isso nunca deve ser prioridade na minha vida. Por isso eu te peço, me ajude, meu Pai, para que eu não caia nessa tentação que o mundo tem caído. Eu quero te conhecer a cada dia mais. Eu quero, meu Pai, perceber as tuas coisas que o Senhor faz na minha vida todos os dias. Eu quero perceber tua mão poderosa atuando nas áreas da minha vida. Eu quero perceber o Senhor agindo de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, meu Pai. O Senhor cuidando de mim como um Pai amoroso. O Senhor zelando pela minha vida como um Pai amoroso. O Senhor, meu Pai, me guiando para que eu possa realmente ter uma vida integral diante do Senhor. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu pise, aonde quer que eu frequente, em qualquer lugar, meu Pai, eu poder manifestar e dar testemunho que o Senhor é na minha vida, que o Senhor existe, é real, não é um Deus criado. Eu não quero, meu Pai, de longe das pessoas, estar orando para o Senhor, estar lendo tua palavra, estar jejuando, estar meditando na sua palavra e chegar diante das pessoas, meu Pai, negar o Senhor, não dar testemunho do Senhor. Meu Pai, fazer o que o mundo faz, viver como o mundo vive. Não, meu Pai, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero, meu Pai, verdadeiramente viver a vida que o Senhor tem reservado para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não quero passar pelo que os teus discípulos passaram, meu Pai. Depois de vivenciar tudo o que o Senhor fez ao lado deles, já está próximo de morrer por eles, e eles ainda ficavam questionando se o Senhor realmente era o Filho de Deus, e diziam que não conheciam o Pai, sendo que o Senhor estava do lado dele. Oh, meu Pai, depois de tudo que o Senhor fez, Jesus, é impossível uma pessoa dizer que não conhece a Deus. Uma pessoa lendo a tua Bíblia, lendo a tua palavra, lendo os teus feitos, Jesus, já pode dizer que conhece o Pai. Já pode dizer que conhece o Pai. Ele pode dizer sim que ainda não tem experiências com o Pai, mas conhecer conhece, conhece. Porque é impossível uma pessoa ler a tua palavra, meu Pai, e não conseguir entender que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é muito bom, a menos que ela seja apenas um pregador, a menos que ela seja um religioso, a não ser que ela seja apenas um líder de uma igreja que não tem comunhão com o Senhor, que não te ama, que não te adora. Aí sim eu acredito que ela pode dizer que não te conhece. Mas, meu Pai, todos aqueles que te amam, que te adoram, que têm comunhão com o teu Espírito Santo todos os dias, eles conseguem perceber a tua atuação na vida deles. Eles conseguem perceber a tua presença na vida deles. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, me ajuda para que eu possa realizar todas as obras da minha vida que o Senhor reservou. Tudo que se refere ao meu chamado, tudo que se refere ao propósito que o Senhor tem para a minha vida, me ajuda, Senhor. Eu quero realizar todas as obras que o Senhor tem para a minha vida, obras ainda maiores também, como o Senhor diz na sua palavra. Usa-me como instrumento nas suas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero ter essa autoridade. Eu quero ter essa autoridade diante do Senhor. Eu quero ter essa intimidade diante do Senhor. Eu quero ter essa ousadia diante do Senhor, de pedir as coisas e o Senhor fazer por mim. Mas não pedir as coisas que o meu coração corrupto quer. Mas não pedir as coisas que a minha mente distorcida quer. Mas eu quero pedir para o Senhor coisas que têm a ver com a tua vontade, que têm a ver com o teu reino, que têm a ver com aquilo que o Senhor realmente tem de melhor, de bom, de perfeito e de agradável para a minha vida. Me ensina, me ajuda, meu Pai, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Me limpa, me santifica, para que eu possa cada dia mais enxergar o que o Senhor tem para a minha vida e para que eu possa pedir coisas que têm a ver verdadeiramente com a tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero todos os dias ouvir os teus conselhos para todo sempre, meu Pai. Eu quero ter na minha vida por todo sempre o teu Espírito, que é o Espírito da verdade. O mundo está sendo enganado, o mundo está sendo iludido, o mundo está sendo levado por um caminho, meu Pai, aonde o pecado se tornou normal, onde eles estão tão conformados com as mentiras, com o pecado, com a idolatria, com deuses criados, que eles já nem conseguem mais diferenciar o que é mentira do que é verdade.
Eles estão tão afastados do Senhor, tão afastados do Teu Espírito Santo, tão afastados da Tua palavra, meu Pai, que eles não conseguem separar o santo do vil. Eles não conseguem mais, meu Pai, abandonar aquilo que é morte, aquilo que é roubo, aquilo que é destruição na vida deles. Eles estão tão cegos por Satanás, pelas trevas, que eles se conformaram com as coisas que eles praticam e que os outros praticam, ao ponto até mesmo de votar, de eleger essas pessoas que vão contra os teus princípios. Eles estão semeando, meu Pai, que eles não sabem, eles estão semeando algo que eles vão colher, maligno na vida deles, na família deles, nos filhos deles, que eles não se dão conta. Se eles pudessem ter o Teu Espírito Santo, acesso ao que Deus vai fazer na vida deles, e o que o próprio diabo vai fazer na vida deles por estarem apoiando a ele. Se eles soubessem o que vai acontecer com a vida deles, meu Pai, talvez eles se arrependeriam. Talvez eles se arrependeriam da escolha que eles vão estar fazendo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero essa vida para mim. Eu prefiro a morte contigo. Eu prefiro perder tudo contigo que o mundo tanto almeja, o mundo tanto deseja, do que perder a vida eterna, do que perder tua comunhão, perder teu Espírito Santo, perder tudo que o Senhor tem para me oferecer, meu Pai, nesta vida e na vida futura. Por isso, meu Pai, nunca permita que meu coração se corrompa, nunca permita que a minha mente se corrompa, mas que eu sempre tenha compreensão de quem é o Senhor na minha vida. Me ajuda a obedecer os teus mandamentos todos os dias. Me ajuda a te amar todos os dias. Me ajuda a ouvir as tuas palavras. Me ajuda, meu Pai, que quando eu fizer qualquer coisa para o Senhor, eu fazer por amor. Eu não fazer por obrigação, porque eu estou cumprindo uma escala. Porque eu estou tendo que ir para a igreja. Porque eu estou tendo que ir orar. Porque eu tenho que ler a palavra. Porque eu tenho que fazer as coisas para o Senhor. Eu não quero esse tipo de relacionamento com o Senhor, meu Pai. Eu não quero fazer as coisas para o Senhor porque tem que fazer. Não, meu Pai. Eu quero fazer porque eu te amo de verdade no meu coração. Eu quero todos os dias sentir no meu coração que eu te amo. Que dentro de mim queima pela tua obra, o teu reino e as tuas coisas. Este é o sentimento que eu quero ter todos os dias na minha vida, meu Pai. Em todas as coisas. Por isso me faz lembrar, meu Pai, me faz lembrar sempre disso. Me faz lembrar sempre disso. Que te obedecer é a demonstração de que eu te amo. De que fazer o que o Senhor me manda, me visita nas madrugadas, que o Senhor fala na minha mente, no meu espírito. Que o Senhor fala para mim essas coisas. Quando eu obedeço a isto que o Senhor fala para mim, isto sim é uma demonstração de que eu te amo. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu não quero ter o meu coração perturbado. Eu não quero ter o meu coração com medo quando o Senhor se manifestar na terra. Quando o anticristo se levantar e pedir para as pessoas negarem ao Senhor, negarem a Jesus e adorarem a outro Deus que não existe, eu não quero que meu coração fique perturbado e nem eu tenha medo. Eu quero, meu Pai, ser fiel a Ti, se for necessário até a morte. Mas se não for necessário, que morra os Teus inimigos, que morra aqueles que estão contra o Senhor tentando se levantar contra a Tua igreja. Mas se for necessário, eu morro por Ti, sem problema, em nome de Jesus. Afinal de contas, a vida eterna é muito melhor do que essa vida. Eu quero a fé que Teu filho tinha, uma fé que mesmo sabendo do que estava para ele viver, ele não te negou, ele permaneceu fiel e ele se preocupou mais com aqueles que estavam à volta deles para que eles também permanecessem fiel do que com ele mesmo, tamanho a fé que ele tinha no que ele estava fazendo. Tamanha certeza do que ele tinha, do que estava fazendo dentro dele. Ele não se perturbou dentro dele. Ele não teve medo, ele foi até o fim. Eu quero que o Senhor coloque em mim essa mesma fé.
Eu quero que o Senhor coloque em mim essa mesma certeza, essa mesma expectativa, meu Pai, de que o Senhor estará comigo em toda e qualquer situação. É por isso que eu entrego para o Senhor, meu Pai. Eu entrego a minha vida plenamente para o Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Conduz a minha vida. Que em nome de Jesus, aqueles que te amam, aqueles que te adoram, que também quiserem estar nesta mesma caminhada, prepara, meu Pai, eles. Prepara eles para estarem comigo juntos, para que nós possamos te adorar, te servir, te glorificar nessa terra enquanto há tempo. Enquanto o príncipe das trevas ainda não está se manifestando. Ele já está dando sinal de que quer se manifestar, de que quer agir. Mas os anjos que estão em volta da terra, citados lá em Apocalipse, estão segurando para que realmente não venha o que está para vir na terra. Por isso, meu Pai, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso dessa certeza dentro de mim de que o Senhor está comigo. Para que eu não venha sucumbir, para que eu não venha desistir, para que eu não venha te negar. Mas para que eu permaneça fiel. E eu intercedo por aqueles que realmente estão comigo, meu Pai, nesta casa. Para que eles possam ter o entendimento e te conhecer, ter uma experiência com o Senhor real. Para que eles possam também te conhecer e também estar nesse mesmo caminho, estar nessa mesma direção. Porque eu não desejo que eles, meu Pai, venham a perder essa oportunidade, a oportunidade da vida eterna que o Senhor tem reservada para nós. Por isso, se for possível, e se eles realmente no interior deles desejam, meu Pai, te conhecer, desejam te buscar, desejam verdadeiramente ter uma vida contigo, meu Pai, visita o coração deles, visita a mente deles, até o fim desse jejum. Confirma no coração deles para que eles se posicionem antes que venha o fim. Antes que o Senhor venha na terra e a perturbação e o medo tome conta da vida das pessoas que não querem se posicionar diante de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor conduza e guie para todo sempre, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.